O tempo santo do Advento é um dos tempos mais bonitos da Igreja de Deus. É um dos tempos de preparação da Igreja. São dois tempos na Igreja que se prepara dois outros tempos. O primeiro tempo de preparação é a Quaresma. Na hierarquia dos tempos de preparação, ela está em primeiro lugar. Por quê? Porque prepara a grande solenidade da Igreja, a festa das festas, que é a ressurreição de Jesus. A Quaresma, nos seus 40 dias, é um tempo de penitência, é um tempo de jejum, é um tempo penitencial por excelência, onde a Igreja se reveste de roxo, pedindo a Deus nosso Senhor perdão pelos pecados dos homens, implorando para que eles se convertam e abram o coração para Deus. O segundo tempo de preparação é esse santo e bendito tempo do Advento, que hoje, solenemente, nós começamos a celebrar. Que, por incrível que pareça, é um tempo penitencial, nós nos revestimos de roxo, mas a grande característica do Advento não é a penitência, mas a vigilância. É a Igreja nos dizendo: vigiai, esperai o Senhor, se preparem. Por incrível que pareça, é a vivência daquele pedacinho que nós rezamos todo domingo: vinde, Senhor Jesus. É aquele sentimento ali de expectativa, de vigilância, de espera, que a Igreja prolonga por 4 semanas, nos preparando para o Natal de nosso Senhor, a segunda solenidade mais importante do ano. Primeiro, ressurreição, depois o Natal de nosso Senhor. Então, esse tempo da Quaresma é esse tempo de vigilância, é esse tempo de uma feliz esperança, de uma feliz expectativa. É um tempo de endireitar o caminho para fazer uma experiência com nosso Senhor. Mas veja bem, meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse tempo do Advento, ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento é uma esperança escatológica, de hoje até o dia 16 de dezembro, nós iremos ver leituras que falam de eternidade, da vinda de Cristo nos últimos tempos. É uma continuação das últimas semanas que a gente vem vivendo da solenidade de Cristo Rei. Depois do dia 17 de dezembro, aí sim, a Igreja volta toda a sua atenção, aí sim a Igreja volta todo o seu amor, toda a sua expectativa para rememorar, relembrar, reviver, ressignificar o nascimento de Jesus há 2000 anos atrás, numa manjedoura em Belém. Ressignificar aquela vinda dele, o que aquilo ali quis dizer, o que aquilo ali significa para nós. Esse evento grandiosíssimo que muda a história antes dele e depois dele. Quem gosta de história, quem é formado em história, sabe que o evento Jesus Cristo norteia a história da humanidade. Antes dele, depois dele, ele nasce e a Igreja diz: aqui é o ano zero, é uma nova criação, é uma nova história. Então,
um tempo com duas características litúrgicas: a escatológica e a ressignificação e a rememória do nascimento, da natividade dele, do Natal dele em nosso meio. Primeiro, o tempo do advento nos convida a sermos vigilantes. O que a gente mais vê hoje em dia são as pessoas vivendo sem uma perspectiva de eternidade. São as pessoas vivendo sem olhar a própria vida como olhar de fé. E é preciso que nós olhemos a nossa vida sempre com um olhar de fé. Por quê? Porque é a fé quem vai dar o norte dos nossos dias. É a fé quem vai dar o norte do nosso viver. Meus queridos, meus irmãos, o que seria do homem se o homem não tivesse a fé? O que seria do homem se o homem não alimentasse a sua fé no Senhor, o bom Deus? O que seria da raça humana se o homem não entendesse que é chamado a viver todos os dias olhando a eternidade? Observem que no coração humano existe uma grande sede de infinito, como eu falo tanto para vocês. Observem que a nossa vida é uma vida onde ela nunca é plena nesse mundo. Nós sempre queremos mais. É uma fome de eternidade. O cristão é um inquieto. O cristão é um inquieto por quê? Porque ele só vai aquietar-se em Deus. Ele só vai ficar quieto em Deus. E enquanto ele não estiver nos braços de Deus, a vida do homem sempre vai ser uma vida inquieta, com uma sede de infinito, buscando ser feliz aqui e acolá em meio às situações da vida. Só que aqui é onde está o grande problema. Não se pode buscar uma felicidade a qualquer custo, onde se coloque em risco a nossa salvação. Não se pode buscar se preencher com as coisas do mundo que roubam mais o homem de si e dos braços de Deus, do que faz o homem tomar consciência de quem ele é. Vejam, observem a nossa condição sobre a terra. A nossa vida é uma caminhada na penumbra da fé. O que é isso? Quer dizer que muitas vezes, ao longo da nossa história, nós estaremos como que no escuro, como quando que falta energia e a gente fica dentro de casa tateando as coisas para encontrar o local certo e não tombar e não cair em nada. Vejam que a vivência do cristão é essa vivência na penumbra da fé, onde ele precisa tomar consciência de que é Deus quem ilumina a sua vida, é Deus quem é a razão dos seus dias, é Deus quem é o seu porto seguro, é Deus quem é a razão do seu viver. E por mais que o homem ele busque a felicidade, ele precisa entender que a felicidade não está ali nem aqui.
Mas a felicidade está em uma relação, em uma entrega, em uma resposta diária, em um sim de todos os dias, para querer estar, para querer permanecer, para querer ser totalmente de Deus. Estar em Deus, permanecer em Deus e querer ser de Deus. E aqui está o grande segredo da vida do homem. Como é difícil ser de Deus. Como é difícil ter o coração em Deus. Como é difícil permanecer em Deus. Por quê? Porque a vida aí fora tenta o tempo todo nos tragar. Tenta o tempo todo nos distanciar de Deus. Nas diversões, nas relações, no próprio trabalho, muitas vezes desenfreado, sem limites nenhum, na própria busca do ser feliz, do estar feliz, e o homem assim, ele vai se perdendo. A liturgia de hoje tem como tônica um apelo que o salmista hoje nos faz. E talvez seja um dos salmos mais bonitos do tempo do advento. Quando o salmista canta assim no refrão, de um modo tão santo: Senhor meu Deus, a vós eu elevo a minha alma. Quantos de nós tem a alma elevada para Deus? Quantos de nós vivemos aqui na terra na perspectiva da eternidade? Quantos de nós pensamos com seriedade na nossa salvação, no nosso ser eterno? Quantos de nós? Observem que a própria liturgia da igreja, em uma de suas maiores exortações ao povo, vai dizer sursum corda, em língua latina, que quer dizer, que quer ser traduzida em língua portuguesa por corações ao alto. O que significa esse corações ao alto? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, é a resposta do Senhor, o bom Deus. Quando o nosso coração está nos céus, aí sim a nossa vida ela tem sentido, aí sim a nossa vida ela tem razão. Ter o coração no alto, ou seja, ter o coração em Deus, viver com o coração em Deus, vai nos ajudar a viver no Senhor. Por esses dias, eu acompanhava a aflição de uma pessoa, imaginando que estava com um problema sério de saúde. E o coração inquieto, e o coração sem paz, e um medo terrível. E eu dizia assim: olha, justamente por isso que a gente tem que ir na igreja rezar. Porque nesses momentos, se Deus o livre, estiver com a coisa séria, não tem onde se apegar. Ter o coração em Deus é para que quando a gente vá caminhando na penumbra da fé, a gente talvez não consigamos enxergar o fim, a luz, mas nós sabemos que nós estamos em Deus. E se estamos em Deus, nós não devemos temer nada. Nós não devemos ter medo de nada, porque Deus é conhecedor e sabe de tudo. O corações ao alto, onde o sacerdote diz em toda a missa, e vejam que não existe missa sem essa exortação, vem acompanhada de um grande desejo de Cristo. Eu vos desejo a paz, a minha paz eu vos dou. E o sacerdote ainda vai dizer:
a paz do Senhor esteja convosco, ou seja, aquele que tem o coração em Deus, aquele que caminha com olhar de fé, mesmo sofrendo, vai ter o coração em paz. E nós temos dois grandiosíssimos exemplos na nossa igreja: Nosso Senhor e Nossa Senhora. Ele com o coração ferido, ela com o coração ferido, mas os dois na feliz expectativa de estarem fazendo a vontade de Deus. Mas o salmista continua, e o salmista começa a estrofe dizendo assim: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Quem vive em Deus, é Deus quem conduz a vida. E é por isso que não se abala, é por isso que não sofre tanto, porque sabe que está em Deus. Quem vive com o coração no alto, sabe que é Deus o condutor. E Deus nunca conduz o homem para a tribulação. E Deus nunca conduz o homem para a destruição. Mas sempre conduz o homem para a felicidade eterna, mesmo que nós não entendamos. E o salmista continua de um modo tão santo: vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Minha gente, nós temos que entender que mesmo estando no mundo, porque o cristão não é um alucinado, o cristão não é um lunático, o cristão não é um amoral de jeito nenhum. Mesmo o cristão no mundo, ele precisa entender que, mesmo no mundo, o seu coração deve estar em Deus. Ele tem que entender que, mesmo que em meio às vicissitudes da vida, aqui ou acolá, Deus está com ele. O cristão precisa entender que, quanto mais ele buscar fazer a vontade de Deus, quanto mais ele se aproximar de Deus, mais o ódio vai vir do inimigo para poder destruir, porque o inimigo não gosta disso. E nós temos que entender que somos a Assembleia Santa, do povo que reza, do povo que adora, do povo que serve a Deus. Um cristão que não reza, que não adora, que não serve a Deus, para que serve? Para nada. Observem que tantos poderiam estar nessa igreja hoje, tantos, e não estão. Por quê? Porque não foram convocados por Deus nosso Senhor para formarem a Assembleia dos Eleitos. E é aí que São Paulo, escrevendo à comunidade dos Tessalonicenses, aquela comunidade de Tessalônica que tinha um viés muito forte pagão, São Paulo vai dizer assim: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, O que é o amor aqui? O amor aqui é Deus que nos une. É esse amor que foi derramado em nossos corações para que nós sejamos de verdade de Deus, para que nós assumamos a nossa condição de cristãos, de filhos de Deus, para que compreendamos que a nossa família
é a Assembleia dos Batizados reunida. É a grande família dos eleitos, dos queridos, dos convertidos, dos chamados por Deus, que nos ajuda e deve nos ajudar na caminhada rumo ao céu. Vejam que nós temos umas coisas erradas aí fora, onde muitas pessoas, em meio ao mundo, foram configuradas a dizer assim: eu rezo da minha casa. Por esses dias, eu fiquei horrorizado, não é? Eu estava assistindo a um programa de televisão de perguntas e respostas, quando acaba a missa aqui, né? E se perguntou, né, lá, a quaresma vem depois de quê? Ninguém sabia responder. Mas se perguntasse ali, quem aqui é batizado? Com certeza a maioria. Como o nosso povo conhece pouco de Deus, de ser igreja. Como o nosso povo conhece pouco a mística da comunidade reunida, a Assembleia Santa, que tem em meio ao mundo a missão de levar Cristo. De levar Cristo aos outros e nos ajudar na santidade rumo ao céu. E Paulo continua: que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Uma santidade sem defeito aos olhos de Deus. E quem é que deve nos ajudar? A igreja. A igreja como comunidade dos santos. A igreja como comunidade dos eleitos. A igreja como carral de Deus. Eclesia, assembleia reunida, que vem aqui para abastecer a sua capacidade de iluminar o mundo, que vem aqui apurar mais um pouco o seu sabor, para dar sabor ao mundo, porque o cristão é chamado a ser sal e luz, como nosso Senhor falou. Se o cristão, em meio ao mundo, ele age, ele se comporta, ele vive como um pagão, e muitas vezes trabalha contra a própria igreja, como o próprio Cristo, contra a própria evangelização, do que serve esse cristão? A santidade sem defeito aos olhos de Deus, onde nós somos exortados a viver na igreja. Paulo continua: enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. Todo mundo sabe o que tem que fazer para agradar a Deus. Quem tem compromisso de fé, quem é namorado, tem que aprender a ser fiel. Quem é casado tem que viver a fidelidade. Quem tem uma missão em meio ao mundo tem que assumir com sabor, com vigor. Vejam que são coisas tão óbvias que muitas vezes não é nem preciso a gente catequizar, a gente falar na igreja. Que todos nós deveríamos saber. Você sabe o que você faz que agrada a Deus, mas você também sabe o que você faz que não agrada nem um pouco a Deus, ou que não agrada de jeito nenhum a Deus. Nós sabemos, mas ainda vem o mais bonito de hoje.
É quando Paulo, olhando a comunidade, continua dizendo assim: olha, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E aí ele diz o mais bonito: e já estáis vivendo assim, fazei progressos ainda maiores. Minha gente, ninguém é tão santo que não possa ser mais. Ninguém é tão fiel a Deus que não possa ser mais. Ninguém é tão bom que não possa ter o coração melhor. Ou seja, ninguém está pronto. Todos nós, eu e vocês, estamos nos formando, estamos aprendendo como haveremos de viver em meio à penumbra da fé, para ir ao longo da nossa vida agradando muito mais a Deus e tendo o coração no alto. Todos nós vamos aprendendo ao longo da vida, e servir a Deus é uma grande aventura. Por quê? Porque muitas vezes nós não saberemos o que passaremos, mas o Senhor, o bom Deus, haverá sempre de nos conduzir. E Paulo termina: conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, deveria conhecer a lei, os mandamentos, os ensinamentos. Para quê? Para que cada vez mais nós tenhamos uma vida santa e totalmente imbuídas na graça de nosso Senhor. Olhem o pensamento do livro do profeta Jeremias. Eis que virão os dias, diz o Senhor, em que farei cumprir as promessas de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naquele dia farei brotar a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la: o Senhor é a nossa justiça. Jerusalém, vocês sabem, a nova Jerusalém é a igreja de Deus, que inicia o reinado de Deus, que resplandece em meio às dificuldades e às escuridões do mundo. É essa Assembleia Santa dos homens e das mulheres que deve ser de verdade uma igreja confiante no seu Senhor. Meus queridos irmãos, a confiança em Deus é um propósito que nós temos que ter. Confiar no Senhor, que é minha justiça. Confiar no Senhor, que é o meu Deus. Confiar no Senhor, que é a razão dos meus dias. Por que eu devo confiar em Deus? É porque Deus precisa de mim? Não. É porque nunca se ouviu dizer que aqueles que confiassem nele saíssem decepcionados. Nunca se ouviu dizer. E essa confiança que nós temos que ter em Deus passa pela nossa responsabilidade. Não podemos ser como os pagãos que estão lá fora, ou melhor, não podemos ser como os cristãos que se comportam como os pagãos lá fora, que dizem: eu confio em Deus e está bom, eu creio em Deus e está bom, eu amo a Deus e está bom. O amor não é indiferente. A crença me exige militância, compromisso de fé.
E aí, a própria igreja me exorta a me preparar santamente para o Natal de nosso Senhor. Me preparar santamente, sendo vigilantes e preparando o meu coração. Como assim, Padre? Quais são os seus propósitos para o tempo santo do Advento? Como é que você vai se preparar para receber nosso Senhor? Quais são as tuas preparações? Espiritual, material? Porque tem gente até que pensa e prepara a casa com tantas luzes, mas muitas vezes vive nas trevas. Muitas vezes a iluminação da casa de um cristão, que deveria ser um sinal de Cristo que é lux mundi, de Cristo que é a luz do mundo, é uma luz vazia de significado, como esses natais que nós vemos aí, de um comércio vazio, o Natal de ilusão. O Natal do cristão não é o Natal do Papai Noel. O Natal do cristão é o Natal de Deus Pai, que nos deu o grande presente quando enviou o seu Filho para assumir a nossa condição e nos trazer a salvação. Esse é o Natal do cristão. E é algo que cega tanto as pessoas. Porque Natal sem Cristo é tudo menos Natal. O que quer dizer Natal? Natal quer dizer nascimento, natividade. O que é que esse povo aí fora comemora? O nascimento de quê? De quem? Se excluem o próprio Senhor. O Natal não é uma festa de troca de presentes vazia. O Natal é uma festa da troca de um presente cheia de Deus. Onde Deus nos dá o presente dos presentes, que é o seu Filho. E nós damos a Deus aquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa alma. E é isso que o Senhor, o bom Deus, nos exorta a desejar e a lutar todos os dias, para que sejamos dele sem titubear. Avante, cristãos, nos preparemos, porque a vossa libertação está próxima. Mas tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e que esse dia não caia sobre vós como uma armadilha. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para permanecer e para sermos totalmente de Deus. Que o Senhor, o Emanuel, o Deus conosco, Ele venha habitar nas trevas dos nossos corações e nos dê todos os dias as alegrias de sentirmos a presença dEle em meio a um mundo tão vazio que não quer saber de Deus. Fiquemos de pé.